Este é o Giro Distrital. Aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos da esfera política de Brasília. Nesta edição, vamos saber como foi a cerimônia de sanção da revisão aprovada pelos distritais para a LUOS, a Lei de Uso e Ocupação do Solo do DF. Vamos conhecer o trabalho do artista Otoniel Fernandes, autor da exposição Brasília é um ateliê a céu aberto, em cartaz na Câmara Legislativa, em homenagem aos 62 anos da nossa capital. Vamos mostrar como foi o lançamento do primeiro Prêmio Candango de Literatura, iniciativa que vai premiar obras literárias em 8 categorias. Liberdade através do livro. Vamos conferir uma reportagem especial sobre o papel da leitura na ressocialização de reeducandos do sistema penitenciário do DF. E, claro, vamos destacar o que foi notícia na Câmara Legislativa na última semana de abril. A semana na Câmara Legislativa foi repleta de votações. No dia 26, os deputados distritais aprovaram um projeto de lei que determina a cassação da inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS de qualquer empresa que faça uso direto ou indireto de trabalho escravo ou em condições análogas. De autoria do deputado Robério Negreiros, a proposta agora vai à sanção do governador Ibanez. Também no dia 26, os distritais aprovaram a criação da Política Distrital de Dados Abertos e Transparência Ativa. De autoria do deputado Leandro Graz, a medida pretende ampliar e fomentar a transparência no Distrito Federal, por meio do fortalecimento dos canais de divulgação de informações de interesse público. A proposta também foi encaminhada para sanção governamental. Outra proposta aprovada pelos distritais foi a que assegura a realização de cirurgias de mamoplastia redutora na rede pública, para mulheres com hipertrofia ou macromastia mamária, ou ainda com gigantomastia bilateral. A proposta é de autoria do deputado Eduardo Pedrosa. Os distritais também aprovaram a ampliação do período de parada livre dos ônibus para desembarque dos passageiros fora dos pontos pré-determinados. Com a medida, a parada livre passa a valer entre as 9 horas da noite e as 6 horas da manhã. O desembarque deverá ocorrer dentro dos itinerários das linhas de ônibus e os usuários precisam solicitar a parada com antecedência para garantir que os motoristas cumpram as regras de segurança do trânsito. A proposta é de autoria do deputado Rafael Prudente. No dia 27, a Câmara Legislativa realizou sessão solene para homenagear os profissionais de saúde que atuaram no atendimento a pacientes com Covid-19. Autor da homenagem, o deputado Jorge Viana enalteceu a coragem desses profissionais, que não deixaram a linha de frente, apesar dos riscos elevados de contágio durante a pandemia. No dia 28, data em que se celebra o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho, a Câmara realizou comissão geral para conscientizar a população sobre os riscos dos acidentes de trabalho e das doenças ocupacionais. Segundo dados do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, o Distrito Federal registrou em 2021 6.375 acidentes dessa natureza. No dia 28, também foi celebrado o Dia da Educação. E para comemorar a data, a Câmara Legislativa realizou sessão solene para enfatizar a importância da formação continuada de professores. Autor da homenagem, o deputado Leandro Graz cobrou mais investimentos para a educação e a valorização dos profissionais da área. Para reforçar a importância do acesso à justiça, da defesa de direitos e da promoção da cidadania para a população em situação de vulnerabilidade, as entidades representativas de classe dos defensores públicos lançam, no dia 5 de maio, a campanha Onde há Defensoria, a Justiça e Cidadania. O evento será realizado no pátio da Câmara Legislativa, das 8 às 13 horas, e contará com a realização de petições de direito de família, prestação e orientação jurídica para a população e atendimento do Núcleo de Direitos Humanos. Se você precisa de um defensor público, participe! Agora é lei.
Após ter tramitado por quase 2 anos na Câmara Legislativa, o projeto de lei complementar que revisa a LUOS, a Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal, foi sancionado pelo governador ibanês no último dia 28. A LUOS é a lei que estabelece as regras para a destinação de lotes localizados na área urbana do DF, com exceção da área tombada da capital, regida pelo Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília. Dessa forma, é a LUOS que define quais locais podem ser destinados para habitação, indústria ou atividades comerciais. Para o governador ibanês, as mudanças aprovadas pelos distritais para essas regras irão corrigir imprecisões e facilitar o ordenamento territorial da cidade. Primeiro, uma regularização de diversas áreas que estavam trabalhando na ilegalidade. Segundo, nós vamos ter a criação de novos bairros no Distrito Federal, regularizando diversos imóveis que estavam aí em situação irregular, possibilitando o desenvolvimento da nossa cidade. Isso tudo faço questão de ressaltar que só foi possível porque a Câmara Legislativa soube receber toda a sociedade civil, todo o empresariado, preparando um projeto que vem exatamente para dar qualidade de vida aos moradores do Distrito Federal. No período em que tramitou na Câmara Legislativa, a revisão do LUOS foi objeto de muito debate. O projeto recebeu 150 emendas, mas somente 60 foram incorporadas ao texto. Para filtrar todas essas sugestões, o relator da proposta, deputado Cláudio Abrantes, conduziu extensas negociações entre os parlamentares e representantes do GDF e da sociedade civil. No diálogo franco, transparente, propiciou que os deputados tivessem um convencimento do que era possível avançar, como avançar e no momento que esse avanço poderia acontecer. Presente à cerimônia de sanção da revisão da LUOS, o presidente da CLDF, deputado Rafael Prudente, ressaltou o empenho dos deputados na aprovação de regras que beneficiassem o maior número possível de pessoas. Ele agradeceu a paciência dos representantes da sociedade civil, algo fundamental para que a proposta fosse aprovada por unanimidade pelos distritais. Foi mais de um ano de debate a respeito dessa matéria. E eu sempre pedi paciência. Paciência porque nós estávamos ajustando para que o texto ficasse bom para o máximo de pessoas possível. E eu, que sou oriundo do setor produtivo, governador também, sabemos que pedir paciência para o setor que produz é muito difícil, né? A gente sempre quer fazer muito a todo momento, fazer boas entregas e entregas importantes. Então, agradecer a paciência e a confiança de todos vocês. A exuberância de Brasília eternizada em óleo sobre tela. Por meio das pinceladas de Otoniel Fernandes, a capital federal adquire novas tonalidades, nas quais se sobressaem as cores vibrantes do Planalto Central. Toda essa beleza pode ser conferida na exposição Brasília, um ateliê a céu aberto, em cartaz na Câmara Legislativa até o dia 27 de maio. Nascido em Fortaleza, Otoniel se mudou para Brasília nos anos 70 e aqui ficou por mais de 4 décadas. Nesse período, ele estudou artes plásticas na UNB e se especializou em pinturas impressionistas, pintadas ao ar livre. O artista ostenta no currículo exposições temáticas sobre a Chapada dos Veadeiros, a Chapada Diamantina e o Rio São Francisco. Apesar da paixão por retratar a natureza, Otoniel não esconde o encanto pelas formas singulares da capital federal. Por isso, ele não economiza esforços na busca por novos ângulos e perspectivas para monumentos já tantas vezes retratados em verso, prosa e imagem. Brasília tem essa vantagem, porque ela realmente é um ateliê ao ar livre. Se a gente considerar que diante de cada monumento maravilhoso que o Niemeyer fez, nós temos uma arborização ao lado, ali nós já temos um espaço para montar um cavalete, uma vista bonita. Pintar em Brasília é muito agradável, porque nós temos muito espaço aberto, muita perspectiva, a gente pode explorar os planos, aquelas ilusões que encantam o público na pintura, né, impressionista e mesmo na pintura tradicional, ter no primeiro plano árvores e passarinhos e flores, Brasília no meio e lá atrás o horizonte. Então, assim,
Brasília, para mim, foi um encanto e um desafio maravilhoso. Eu que pensava sempre assim, que para se fazer uma bela pintura, a gente tinha que procurar paisagens remotas, distantes, às vezes inacessíveis e naturais, mas a gente vê que Brasília a gente encontra uma paisagem feita pelo homem, né, com intervenções da arquitetura, mas nós temos o elemento natureza aqui muito marcante. É uma cidade realmente maravilhosa, né? Originalmente pensada para o aniversário de 60 anos de Brasília, a mostra teve de ser adiada por 2 anos em razão da pandemia. A inauguração finalmente ocorreu no último dia 26. Com isso, a exposição volta a ser um presente da Câmara Legislativa para a população do Distrito Federal, após o aniversário de 62 anos da nossa cidade. É um artista da cidade, a Câmara dá visibilidade aos artistas da cidade em comemoração aos 62 anos de aniversário de Brasília. E o que é mais importante ainda, a Câmara Legislativa dando o exemplo, que é abrindo suas portas para que os artistas da cidade venham expor, ou seja, a Casa do Povo, também a Casa da Cultura. A sensação é de continuar comemorando Brasília. Essa beleza que nós temos, esse céu maravilhoso, todo esse verde, esse colorido, que é lembrado pelos artistas. Um agradecimento muito especial ao Otoniel, que pinta, que tem uma visão de Brasília colorida, viva. Poema, música, atuação. É nesse contexto artístico que foi lançado o primeiro Prêmio Candango de Literatura, uma iniciativa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF. O Cine Brasília foi o palco de lançamento das inscrições, que são gratuitas e podem ser feitas até o dia 26 de maio no site premiocandangodiliteratura.com.br. O concurso é internacional. Podem participar autores de todos os países onde é falada a língua portuguesa. É um prêmio que eu acredito mesmo, tenho confiança que ele veio para ficar, e mais do que isso, vai dar uma visibilidade muito grande ao Distrito Federal. Por quê? Porque ele também é um prêmio revestido de um caráter que ele não se limita às fronteiras do Distrito Federal. Ele é internacional na medida que é um prêmio de literatura de língua portuguesa. Então, os países de língua portuguesa, os autores de países de língua portuguesa poderão concorrer também. E está sendo, inclusive, divulgado nesses países. Serão destinados cerca de R$200 mil aos vencedores de cada uma das 8 categorias, incluindo uma voltada a escritores que moram em Brasília. As categorias são romance, conto, poesia, Prêmio Brasília, capa, projeto gráfico e 2 linhas de incentivo à leitura. E os autores, quando veem que esse trabalho é reconhecido, eles se animam, né? Porque é um mercado difícil. Então, um prêmio desse, né, que vai ser reconhecido como o melhor romance, a melhor poesia, o melhor livro de contos, entre outras premiações, né, de todos os países que falam a língua portuguesa, é um destaque que às vezes um autor, né, inclusive autores independentes podem participar. Então, um autor que de repente nem conseguiu publicar para uma editora, conseguindo uma premiação destas, ele vai lançar o nome dele, né, para ser reconhecido no mundo inteiro. A expectativa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa é apresentar um projeto à Câmara Legislativa do DF para que o Prêmio Candango de Literatura integre o calendário regular da cultura em Brasília. Sabe aquele ditado de que conhecimento liberta? Para o Emerson, a frase é muito mais que uma metáfora. Há pouco mais de 6 anos, ele estava literalmente preso, vivendo atrás das grades no complexo penitenciário da Papuda. O caminho para a tão sonhada liberdade foi apresentado por um companheiro de cela pra lá de especial: o livro, o grande divisor de águas na trajetória do ex-detento. Fundamentalmente, quando eu estava encarcerado, quando eu estava privado de liberdade, o livro ele entrou na minha vida como uma ferramenta libertadora para uma transformação de vida naquele momento, né? Então, mesmo estando num espaço de privação de liberdade, de cumprimento de pena,
eu conseguia me sentir livre psicologicamente, mentalmente lá dentro por ter acesso ao livro. Confinado em uma cela, Emerson buscou nas páginas janelas para enxergar o mundo com outros olhos. Em meio a cada novo parágrafo ou capítulo, as descobertas mudavam perspectivas. Ele me ajudou a sair de um ponto onde eu estava, onde muitas pessoas não acreditavam que eu conseguiria vencer. E hoje o livro, para mim, ele se tornou uma ferramenta de suma importância, porque ele abriu portas para mim. Ele me colocou possibilidades que eu não conseguiria se não fosse por meio da leitura, se não fosse por meio dos livros. O hábito da leitura deu carona ao gosto pela escrita. Começou como um hobby, mas agora é atividade séria. De leitor, Emerson passou a escritor. O primeiro livro já foi até publicado. Chama-se Francas Palavras e reúne poesias inspiradas na trajetória de vida do autor. O segundo livro já está ganhando forma. Será uma autobiografia. Ser considerado um autor de livro, de poesias e de autobiografia, cara, para mim é me sentir pertencente à educação, à literatura. Eu encontrei na escrita um refúgio para mim, né? Mesmo estando isolado fisicamente, mas o livro ele me colocava em universos que eu não conseguiria acessar, mesmo estando fisicamente livre, por exemplo. Com os livros, Emerson também aprendeu a importância de dividir o conhecimento. Com o desejo de abrir janelas para outras pessoas, ele criou o projeto Papo Franco, no qual ele ensina o prazer da leitura e a importância da educação para reeducandos e jovens de comunidades carentes. A maior dificuldade minha aqui fora era conseguir trabalho. Muito difícil para uma pessoa que sai do sistema prisional conseguir trabalho. Como eu não estava conseguindo um trabalho no mercado formal, eu via os meninos da minha quadra, que hoje são filhos dos meus amigos, fazendo as mesmas escolhas que a gente fez tempos atrás. Da droga, da criminalidade, da violência urbana, do abandono escolar. E eu me senti incomodado em fazer alguma coisa por eles. Foi quando eu resolvi contar a minha história dentro das escolas públicas. Até então eu era um desconhecido, até então eu era um cara que estava tentando conscientizar e levar esses meninos a uma reflexão de que esse não é o caminho. O caminho é o caminho da educação, da leitura, dos livros, da formação e etc. Sem medo de se abrir e falando a língua dos jovens, Emerson logo conseguiu a empatia dos estudantes e foi além. Mostrou que o apego à educação é um caminho melhor que a vida do crime. Suas palestras foram um sucesso no CEF 213 de Santa Maria Norte. A palestra dele, ele contar sobre o que aconteceu com ele, o que a vida do crime que ele passou e tal, tudo que ele passou na vida dele, refletiu e como ele deu a volta por cima, como ele se recuperou. O conhecimento que ele passou pra gente, que pegou e vai manter a gente longe de uma vida do crime, uma vida que não vai levar a gente para lugar nenhum. Laila foi uma das jovens tocadas pelas palavras do Emerson. Após as palestras, ela diz ter recuperado a autoconfiança. Ele chegou na nossa escola mostrando que tudo é diferente, que tem outro caminho. Nada vai ser resolvido na base da agressão. Sempre tem o vocabulário e a conversa. Eu sou MC e eu não acreditava muito no meu trabalho, mas depois que ele chegou, ele mostrou que a gente pode ser capaz, é só a gente ir atrás. As palavras de Emerson também conquistaram a equipe pedagógica da escola. Eles comemoram a redução dos casos de violência após o início das palestras. O fato dele falar tão próximo aos estudantes de uma realidade que eles também vivem, isso faz com que, de alguma forma, os estudantes também percebam que eles podem ir além. A gente começa a perceber que os alunos, eles estão mais reflexivos, eles estão mais abertos ao diálogo. O que o Emerson tem de forte para passar para os alunos é justamente o palavreado direto para os alunos, algo que ele viveu e algo que ele traz para os alunos que estão passando por isso. Quando termina a palestra, gente, é muito bonito ver que ele resgatou alguém. Para que o exemplo do Emerson não seja um caso isolado, a Secretaria de Administração Penitenciária tem desenvolvido ações de incentivo à leitura junto à população carcerária.
Entre as iniciativas, merece destaque a campanha que recebe doação de livros e estimula a participação dos reeducandos em grupos de leitura. A ideia é recolher livros nos postos avançados da SEAP, no Na Hora e na sede. Esses livros vão ser distribuídos nas 8 bibliotecas que a gente tem dentro do sistema prisional do DF, para ser disponibilizados para os custodiados lerem e ocuparem a mente. As bibliotecas são mantidas pelos núcleos de ensino das unidades prisionais. Qualquer detento pode ter acesso ao acervo e a organização e o controle dos empréstimos é feita pelos próprios reeducandos. Processo que auxilia no papel de ressocialização. Para a Secretaria de Administração Penitenciária, o projeto é um sucesso. Do começo do ano para cá, quando a gente começou com o projeto e começou a renovar o acervo, a gente tem um dado de leitura, um aumento de 116% no sistema prisional todo. Então é um dado relevante, né, para 4 meses, que a gente começou essa contagem em janeiro. Então a gente está vendo que realmente os presos estão se interessando, os custodiados estão se interessando pelas novas obras que estão chegando. A gente já teve até o momento mais de 1.800 livros doados. A população está entendendo que é um trabalho importante oferecer educação para os reeducandos. Então, todos os nossos postos SEAP, todos os dias recebem e as pessoas entregam realmente com a esperança de um sistema prisional ressocializador. Quem quiser colaborar com o projeto pode doar livros na sede da SEAP, localizada no setor bancário sul ou nos postos do Na Hora. Mas atenção, a campanha só aceita doações de obras literárias. Livros didáticos não são aceitos, porque os reeducandos já têm acesso a essas obras fornecidas pela Secretaria de Educação. E não se esqueça, para outras informações sobre os trabalhos da Câmara Legislativa, acesse o portal de notícias da Casa